Caixa totalmente imprimível em 3D para impressora Fuse Deposition Modeling, cortadora a laser, controle numérico computadorizado ou impressora de resina. Pelo menos até o final deste vídeo. É totalmente personalizável, reconfigurável e divertido de montar. Neste vídeo vamos ver como eu fiz isso e explorar motivos para você querer fazer também. Vamos lá! Com a popularidade das impressoras 3D fechadas, cresce o interesse por materiais antes difíceis de imprimir em casa, como ABS, nylon, policarbonato e misturas com fibra de carbono. Para falar a verdade, eu realmente fiquei impressionado com a resposta ao meu vídeo recente sobre filamentos avançados, então se você ainda não viu, não deixe de conferir aqui. Infelizmente, nem todos têm impressora 3D fechada, e mesmo quem tem, provavelmente ainda possui uma aberta, tipo i3 em algum lugar. Então, o que uma pessoa deve fazer? E se, como alguns de nós, o seu hobby de maker inclui usar impressoras 3D de resina, máquinas controle numérico computadorizado ou todo tipo de coisa perigosa? Para isso, você vai precisar construir um gabinete. Os benefícios de ter um gabinete são muitos. Como mencionei antes, sem um gabinete vai ser muito difícil imprimir alguns dos materiais de nível mais técnico, como nylon ou até mesmo ABS, sem sofrer com o empenamento. Mas além de proteger sua impressão, um gabinete também te protege de VOCs nocivos e partículas suspensas no ar. Se você ainda não viu o vídeo recente que fiz sobre qualidade do ar, não deixe de conferir também, porque acho que você, assim como eu, vai ficar bastante surpreso com o quão perigoso o ar no seu espaço de criação pode se tornar rapidamente. Acredito que fechar minhas impressoras, inclusive a Bambu Lab Exone Carbon em casa, é essencial para diminuir o ruído e tornar mais agradável dividir o cômodo com a impressora. Por fim, criar um gabinete, especialmente personalizado, ajuda a organizar seus acessórios de impressão 3D, seja com uma parede de armazenamento em colmeia, luzes para time-lapses ou outros sistemas para organizar ferramentas. Mas não há novidade em gabinetes feitos por você mesmo. O sistema de gabinete IKEA-LAC é usado há anos para fechar impressoras Bedslinger e é uma ótima escolha. Devido à popularidade, há centenas ou milhares de ajustes e melhorias para esse sistema engenhoso, que também é muito acessível. O problema, no entanto, é que você fica um pouco limitado pelas dimensões do próprio IKEA-LAC, que não é grande. E como você provavelmente sabe, cada vez mais fabricantes de impressoras 3D, desde Anycubic e Elegoo até a gigante ComGrow T500, estão criando impressoras significativamente maiores neste momento, enquanto, ao mesmo tempo, algumas empresas, como a Bambu Lab, estão tentando fazer impressoras 3D ainda menores e mais silenciosas, como a A1M, com as quais você realmente vai querer compartilhar a mesa. Com tantas impressoras 3D novas sendo lançadas, é meio inevitável que você vá querer fazer um upgrade em algum momento, o que significa que mesmo que você construa seu próprio gabinete personalizado, como eu fiz com meus armários em casa, pode acabar com um gabinete que não serve mais para sua impressora 3D ou impressoras. De novo, como aconteceu comigo nos meus armários em casa. Apresento este gabinete modular da Printable Accessories. Além de ser totalmente imprimível em 3D, ele aproveita alguns truques de design inteligentes para criar peças fáceis de montar, que são rígidas, resistentes e, na verdade, bem divertidas de montar. O melhor é que, ao fazer em casa, você pode escolher o tamanho e personalizar com acessórios como suportes para LED, filtros de ar, painel perfurado, entre outros. Na verdade, se você não tem acesso ou não quer gastar dinheiro com painéis de acrílico como estes, você pode até imprimir em 3D as laterais do gabinete em casa. Então, que tal construirmos um e vermos do que se trata? Para a minha montagem, decidi imprimir tudo isso usando PLA, que foi fornecido para mim pela Congro, embora eu tenha usado todo o carretel 3K e precisei usar um monte de PLA branco e preto da Sobel para terminar o trabalho, que foi fornecido pela Sobel. Isso porque todo esse projeto para um gabinete de tamanho médio como este vai consumir cerca de 5 kg de filamento e em uma impressora mais rápida como a Congro ou a Sobel SVO7 vai levar cerca de 4 a 5 dias de impressão contínua para a estrutura e mais uns 2 dias mais ou menos para os suportes de acrílico e todos os acessórios, o que sinceramente nem é tão ruim assim. Ou talvez seja só porque meu parâmetro para projetos grandes de impressão 3D ficou realmente absurdo.
Agora, eu sei o que você está pensando, e sim, você provavelmente quer imprimir as peças em PETG por causa da resistência superior ao calor. Mas como não pretendo expor esse gabinete a muito calor, já falo mais sobre isso em um segundo, e porque eu queria economizar todo o PETG que tenho atualmente para as impressões 3D voluntárias que venho fazendo para ajudar nossos soldados, decidi simplesmente imprimir em PLA e ver como ele se sairia. Imprimir as peças foi fácil, apesar de eu ter usado a Comgru T500, que ainda não tive tempo de calibrar corretamente as retrações no Orca Slicer. Espero que não me julguem pelo excesso de fios. E eu realmente decidi imprimir algumas peças na minha Voron, que ficariam visíveis porque eu queria muito usar essa superfície de construção estilosa da Fizek, e imediatamente me arrependi de não ter impresso mais peças com ela. Teria dado um efeito super legal em toda a estrutura que segura o acrílico, mas fazer o quê? Aliás, preciso dizer que adorei o fato das peças terem sido projetadas para praticamente não precisarem de suportes, exceto aquele pequeno ressalto na estrutura e alguns pontos nos suportes do acrílico. Gosto de como eles usam pontes impressionantes para evitar desperdício de material. O único inconveniente na impressão é que as saias são praticamente indispensáveis para a estrutura, o que gerou muito trabalho extra antes que eu pudesse começar a montar. No início, presumi que, por ser um produto de pré-lançamento, teria poucas instruções. Infelizmente, perdi muito tempo tentando descobrir sozinho onde tudo se encaixava. Assim que achei os 10 manuais de instrução na pasta do Google Drive, montar isso foi, sinceramente, muito fácil. E, para ser ainda mais honesto, foi realmente muito divertido. Enquanto eu achava que montar isso aqui seria um baita saco, na verdade tem algo super satisfatório em ver como todas as peças diferentes se encaixam. E é realmente incrível ver como isso vai tomando forma e se erguendo. É como montar com blocos de Lego gigantes. Além disso, me impressionou como tudo era rígido, mesmo sem cola ou parafusos. Beleza, então já terminamos a parte de baixo. Na verdade, eu decidi não colar nenhuma das peças, ou parafusá-las. O pessoal da Crate me disse que os parafusos servem para o caso de você querer desmontar depois e reconfigurar como um gabinete de tamanho diferente usando as mesmas peças, tipo Lego, para uma impressora diferente caso você troque a sua impressora. Acho que vou realmente reconfigurar isso depois que o vídeo acabar e fazer um gabinete para um dos meus cortadores a laser abertos. Mas olha só, mesmo sem cola ou qualquer coisa, quero dizer, posso segurar pelo canto, é bem sólido, então acho que nem vou colar ou colocar nenhum tipo de ferragem, não vejo necessidade. Esses clipes seguram tão firme e especialmente quando o acrílico entrar, acho que vai ficar realmente estável e resistente a ponto de eu não precisar, sabe? Por que perder tempo, desperdiçar ferragem e dificultar ainda mais a desmontagem caso eu queira reconfigurar? Então vamos continuar. Construindo isso? Sim, você ouviu certo. No meio da construção dessa coisa para o Bambu Lab, a One Mini, eu realmente decidi que preferiria muito mais usá-la para o meu Laser B One Open Air mais longo e então usar os acessórios opcionais para direcionar o ventilador de exaustão para um purificador de ar que a Flux me deu quando testei o Flux BMO. Foi nesse momento que tive uma epifania e realmente percebi o verdadeiro benefício desse sistema. E não é a personalização, embora isso também seja legal. O principal benefício é poder reconfigurar o gabinete a qualquer momento para trocar a impressora e tratá-lo como faço com meu setup de Gridfinity ou parede em favo de mel. Veja, porque essa coisa, pelo menos a estrutura dela, é tão rápida e fácil de montar, eu posso simplesmente imprimir várias peças, guardá-las em caixas e então, sempre que eu tiver um projeto que precise de um gabinete, eu posso literalmente montar um em questão de minutos, encaixando as peças para criar um gabinete do tamanho desejado. Eu nem preciso usar acrílico caro. Por exemplo, posso montar uma tenda de pintura para evitar poeira na superfície durante a pintura. Posso usar essa estrutura e cobrir com plástico descartável ou papelão cortado no tamanho certo. Ou digamos que eu queira fazer um projeto onde eu precise usar muitos produtos químicos tóxicos, como o 3D Gloop ou alguma resina epóxi agressiva. Posso rapidamente fazer uma caixa para secá-los e colocar uma caixa bento ou um Nevermore dentro.
Aposto que eu poderia até comprar algumas daquelas luvas montadas em caixas, como eles têm em Biolabs, e instalar isso na lateral para trabalhar lá dentro. As possibilidades são realmente infinitas, mas por enquanto, vamos voltar a construir de fato uma caixa de amostra para este A1 Mini. Com toda a estrutura montada, era hora de adicionar os painéis de acrílico. Agora, obviamente, você pode cortá-los com um laser, principalmente se quiser fazer furos bem precisos para adicionar coisas como acopladores Bowden, mas a maneira mais fácil de fazer isso é simplesmente riscar o acrílico com um estilete, ou, melhor ainda, uma chave de fenda afiada e depois apenas quebrar. Na verdade, eu até tenho uma serra de bancada por aqui, mas quando tentei cortar pedaços de acrílico com ela, lançou um monte de estilhaços em mim. Então acabei fazendo muitos dos cortes seguintes com um pedaço de madeira sobre o acrílico para me proteger. Infelizmente, eu pedi acrílico pré-cortado de 60 por 60 porque achei que seria muito mais fácil de trabalhar do que a alternativa, que é 120 por 240. Logo percebi que precisava de 615, não 600 milímetros em um dos lados. Felizmente, eu também descobri que a versão polietileno tereftalato da Glut funciona muito bem para colagem de acrílico com solvente. Então, embora a pequena emenda que você pode ver aqui atrás não seja bonita, eu posso simplesmente colocá-la aqui onde ninguém vai ver. Com as chapas de acrílico cortadas e prontas, eu estava pronto para montar o acrílico. Agora, isso é feito ou deveria ser feito com parafusos e porcas, que são integrados ao design de forma que você não os veja atrás dos suportes das chapas de acrílico. Mas como eu já tinha decidido desmontar isso e, sinceramente, não tive a chance de conseguir as peças certas por causa da situação de segurança aqui em Israel, eu acabei optando por usar a menor quantidade possível de ferragens. E ao fazer isso, eu percebi que você pode simplesmente colar os suportes de acrílico no lugar sem medo de tornar essa coisa menos modular ou reconfigurável. Porque se algum dia você quiser reconfigurar, basta desmontar a estrutura e deslizar o acrílico para fora. Se você tem receio sobre a resistência ao colar essas peças, não se preocupe. Eu uso cola 3D e se você já usou também, sabe que resistência não é o problema. Enquanto conversamos, na verdade ainda estou imprimindo algumas das peças cosméticas que você pode ver aqui para a parte da frente. Então deixa eu terminar essas peças, instalá-las e aí vamos dar uma olhada no produto final em 3, 2, 1... Então aí está. Esse gabinete é totalmente imprimível em 3D, o que é legal. Mas o mais interessante, na minha opinião, é que você pode reconfigurá-lo completamente, como outros projetos e padrões de impressão 3D que eu gosto. Eu, pessoalmente, mal posso esperar para ver que tipos de upgrades, integrações e modificações as pessoas vão criar para esse sistema. E vou manter uma caixa dessas peças por aqui, junto com alguns tamanhos de acrílico já cortados para quando eu quiser fechar uma impressora de resina específica, uma impressora Fused Deposition Modeling cortadora a laser ou qualquer outra ferramenta. O que você acha? Quero saber nos comentários. Você se vê construindo algo assim? E aliás, se for o caso, o projeto está atualmente ativo no Kickstarter e os designs, como você pode ver, já estão todos prontos, então eu realmente me sinto confortável em dizer que você vai receber o produto se apoiar essa campanha. Muito obrigado, pessoal! Isso é tudo por hoje, nos vemos no The Next Layer.